Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 1. Nós vamos hoje do verso 1 até o versículo 3. Lembrando a todos que eu estou usando a nova versão Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia que eu tenho usado desde o ano passado aqui no púlpito da nossa igreja. Que tenho usado também nas minhas horas devocionais. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Nós vamos hoje nos dedicar ao exame desses 3 versículos. Que o coração de vocês não fique angustiado. O que me chamou a atenção, quando estudava essa passagem, semana passada, foi o fato de Cristo ser revelado no capítulo 14 do Evangelho de João, como alguém que se preocupa com pessoas que têm coração. Esse é um fato da vida. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós lidamos com a doença, com o luto, com o sofrimento humano, com as tragédias naturais, com as injustiças desse planeta, na condição de homens e mulheres que têm coração, de seres sensíveis, de seres, portanto, propensos à angústia. Eu iria até mais longe, a ponto de dizer que o processo de santificação nas nossas vidas nos expõe a crises frequentes de depressão. Se você tem alma, se a graça divina regenerou seu coração e você foi tornado semelhante a Cristo, você vai subir juntamente com Cristo ao monte e chorar sobre Jerusalém. Você vai estar na companhia do profeta chorão, Jeremias, chorando com ele também. Você vai entender com lágrimas o sentido de Mateus capítulo 9. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Se ler jornal não angustia, se assistir o noticiário da televisão não perturba, você está precisando de um incremento do Espírito na área da santificação da sua vida. É impossível um regenerado viver nesse mundo sem se sentir atônito, em estado de perplexidade, e muitas vezes levado por meio de um gemido a pedir pelo retorno do Salvador, a fim de que a história seja abreviada e o sofrimento cesse. Por isso esse é o clamor da igreja no livro de Apocalipse. Maranata, vem logo Senhor Jesus. Os discípulos estavam para passar por uma severa prova. Eles veriam o Filho de Deus ser torturado pelos soldados romanos, acusado injustamente, ser posto no madeiro, e em seguida, sepultado. Jesus, portanto, percebendo a propensão dos discípulos a uma crise de desencorajamento, de angústia, de ansiedade, vira-se para os 11, agora já sem a presença de Judas Iscariotes, e diz que o coração de vocês não fique angustiado.
Portanto, é um chamado para que, em meio às dores, nós não percamos a esperança. Em meio ao sofrimento, nós tenhamos aquela provisão da graça que mantém a nossa sanidade mental no mundo ensandecido. Aqui está, portanto, o Senhor Jesus chamando a sua igreja para gozar daquela paz que só os que conhecem a Deus por meio de Cristo podem desfrutar. Que o coração de vocês não fique angustiado. Seu coração está angustiado? As condições de vida desse país, desse planeta, a miséria humana, o desemprego, o luto, as famílias destruídas, seres humanos que não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Tudo isso angustia. O Senhor Jesus tem algo ali a dizer nessa passagem. Não, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Há uma disputa entre os comentaristas bíblicos sobre o sentido dessa declaração. A primeira interpretação, à luz do grego, é justamente essa que nós encontramos na Nova Almeida atualizada. Vocês creem em Deus, vocês dizem crer em Deus, vocês estão firmes na fé em Deus, que vocês creiam também em mim. Uma outra interpretação tem o sentido de um chamado à fé em Deus e a fé no Filho concomitantemente. Creiam em Deus e creiam também em mim. Eu sou mais simpático a essa. E a grande maioria dos comentaristas bíblicos, pelo menos os que eu estudei, são simpáticos a essa interpretação. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tenho para mim que essa declaração pode ser inserida no rol das declarações de Cristo, nas quais Cristo deliberadamente se coloca ao lado de Deus, assume sua identidade divina, porque não pode uma criatura chamar os seres humanos para, de igual modo, na mesma intensidade, na mesma extensão, crerem em Deus e crerem numa mera criatura. Aqui o Senhor Jesus está deliberadamente se apresentando como Filho de Deus, Deus também. Creiam em Deus e creiam também em mim. E eu vou lhes dizer agora uma heresia que talvez escandalize a um ou outro aqui. Crer em Deus não basta. Não é a fé em Deus que nos dá esperança. O que nos dá esperança é a fé no Deus revelado por Jesus Cristo. Crer em Deus não é suficiente. Ele deixou pistas da sua existência. E por isso nós somos gratos ao Criador dos céus e da terra. Você amanhece, por exemplo, num inverno como esse do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje está testemunhando a existência do Criador. Eu não sei se vocês foram à praia esse fim de semana. Ontem eu fui à praia. E lá em Niterói, não sei se está acontecendo isso aqui na Barra. Tem um fenômeno que nós chamamos lá em Niterói, eu acredito que se chama aqui também no Rio pela mesma palavra, lagamar. É quando ocorre uma ressaca, e aí você tem uma faixa de areia, depois um lago, uma faixa de areia e o mar. Niterói está assim. E água transparente. O nada e o acaso não conseguem explicar o Rio de Janeiro, a cidade onde nascemos, onde moramos.
eu diria o seguinte: o Rio de Janeiro proclama a glória de Deus. Suas matas, suas praias, suas montanhas revelam o amor do Criador. Cada dia, essa cidade chama os seus moradores para contemplarem esse Deus todo-poderoso, Criador único dos céus e da terra, sábio, justo, santo. Contudo, olhar para o Rio de Janeiro, ter contato com as pistas que Deus deixou da sua existência na nossa cidade, não dá conta das nossas demandas espirituais. Porque nós precisamos saber para onde vamos. Como nos reconciliar com Deus contra quem pecamos. Como manter comunhão com o ser santo, sendo nós pecadores. Por isso, a declaração de Cristo: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Não tente fazer teologia sem Jesus Cristo. Não tente elaborar um sistema teológico sem a intermediação de Cristo. Não tente se aproximar de Deus sem a revelação que Jesus Cristo fez do Pai. Porque qualquer tentativa de relacionamento com Deus sem Jesus Cristo significa ter um encontro, me perdoe dizer, com o diabo. Nós nunca funcionamos bem quando nos dedicamos à tarefa de conceber um Deus para nós. E a maior prova disso, que a história das religiões é uma história pendular. Ou vai da licenciosidade de um Deus que é tão bom, tão bom, tão bom, que prostitui o seu amor por amar, ou então nós vamos para o outro extremo, de inviabilizarmos as nossas vidas, tornarmos a nossa existência nesse planeta um inferno para comprarmos o favor do Criador. Só o Evangelho apresenta um Deus de caráter simétrico. Um Deus que deve ser temido, porque Ele é santo, e na sua santidade se recusa a abençoar quem não vive a vida que Ele vive, mas ao mesmo tempo, um Deus tardio em se irar, e que sempre acolhe o que dele se aproxima, tal como fez o irmão mais novo, o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. E a Bíblia diz que o pai abraça o filho, muda-lhe as vestes, promove uma festa e declara para todos: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso, a declaração de Cristo: creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam em Deus, mas creiam no meu Evangelho. Creiam no Deus que justifica o pecador. Creiam num Deus que perdoa pecados. Creiam num Deus que oferece uma mente apagada para os arrependidos. Creiam em Deus, mas fujam dessa teologia hermética que apresenta uma divindade fria, elaborada pelo homem a partir dos condicionamentos impostos pelo pecado. Creiam em Deus, mas creiam no Evangelho. Que o Evangelho determine o conceito que vocês têm de Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Bom, e aí, 2 versículos arrebatadores. Na casa de meu pai, o que ele quer dizer com na casa de meu pai? Ele está dizendo que há um lugar onde a glória do Pai, desse ser que é imanente em toda a criação, desse ser que é onipresente, que ocupa o universo com todo o seu ser, mas há um lugar no cosmos, no qual ele revela de uma forma toda especial a sua glória.
em que sua presença é palpável, é percebida não apenas através das pistas que ele deixou, mas do esplendor da sua formosura, do seu brilho, da manifestação perceptível dos seus atributos. E esse lugar é chamado de casa, porque ele serve de abrigo para o povo eleito de Deus. É ali onde os filhos de Deus encontram aconchego, se sentem em casa no universo de buracos negros, de asteroides que implodem planetas, de universo que amedronta, mas que se torna o lar dos filhos de Deus quando estes se reconciliam com o Pai através de Jesus Cristo. Na casa de meu Pai, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Judas estava para trair o Senhor. Todos os discípulos haveriam de abandoná-lo. Jesus ficaria sozinho no momento da crucificação. Após essa experiência, os discípulos poderiam muito bem conjecturar: quem pode ser salvo? E aí o Senhor Jesus declara que nesse país, nesse planeta, nesse lugar do cosmos, onde o Pai manifesta a sua glória, há um lar, um lugar de aconchego, que provê segurança, para a vida dos filhos de Deus, e que nesse lar há muitos quartos. Há bilhões de quartos. Em algumas traduções nós poderíamos dizer bilhões de mansões. Casas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E que jamais foram concebidas pelos nossos mais bem preparados e capazes arquitetos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que significa, portanto, ampla provisão. Salvação para bilhões de membros da nossa espécie. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você imagine o que significa, portanto, se tornar herdeiro desse país. Imagine o que significa morar na casa construída pelo Pai. Imagine viver nessa companhia. Ter como presença mais concreta, mais real, mais constante do que o brilho do sol, a glória de Deus. E com espaço reservado amplamente para todos os redimidos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí olha a declaração de Cristo: se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Isso faz me lembrar a missionária baiana da Jocum. Estava pregando no Nordeste, e ela virou-se para mim e disse: Deus é tão bom, pastor, tão bom, que se houvesse algum melhor do que ele, ele mesmo mostraria. O que Jesus está dizendo é algo análogo. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Se a salvação fosse reservada apenas para uns poucos, eu teria revelado a vocês que não há esperança para a maior parte da espécie humana. Se assim não fosse, eu lhes teria dito:
Vamos parar para pensar no oposto dessa declaração. Olha, eu ontem, quando eu pensei nisso à noite, eu fiquei petrificado. Eu falei, eu não conseguiria dar conta de uma declaração como essa por um único minuto. Imagine se Jesus tivesse vindo ao mundo apenas para anunciar o juízo de Deus sobre a nossa espécie. Imagine se Jesus tivesse vindo ao mundo para dizer o seguinte: diante do que vocês fazem uns com os outros, da incapacidade de vocês de amar, diante das mentiras que vocês proferem, das relações descartáveis que vocês mantêm, às vezes dentro da própria família, diante do modo como que vocês se relacionam com a natureza, com os demais animais, com o seu Criador. Envio o meu único filho para lhes anunciar a sentença final. Não há mais esperança para a espécie humana. O que vocês fizeram é absolutamente repugnante. E a minha justiça exige que vocês e seus filhos sejam punidos para sempre. Como não é assim, Jesus declara: na casa do meu pai há muitas moradas, porque o meu pai tem o desejo de acolher essas serpentes que são vocês, porque o meu pai tem prazer no perdão, porque o meu pai não ama os belos, mas por amar os pecadores, ele os torna belos, para a glória e louvor do seu nome. Se assim não fora, eu lhes teria dito. Com isso, o que o Senhor Jesus está dizendo é que as portas da salvação estão abertas, que há ampla provisão para você e para mim, que o céu é o lar de uma multidão, tal como Abraão pôde contemplar quando saiu da tenda, olhou para a noite estrelada e foi levado a compreender pelo Espírito Santo que aquelas estrelas anunciavam a obra de Deus nesse planeta, mediante a qual, pelo sangue do seu Filho, no poder do Espírito Santo, haveria de redimir bilhões de seres humanos, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Portanto, pare para prestar atenção numa coisa que esse texto está dizendo. Há um mundo que corre paralelo a esse mundo para a fé cristã. É a casa do Pai na qual há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito. E aí, a gloriosa declaração do Senhor Jesus Cristo: pois vou preparar um lugar para vocês. Vocês estão lembrados quando nós começamos a estudar esse livro? Qual foi o primeiro versículo que nós examinamos? No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meu Pai, que glória! Meu Deus, que esperança! Não há outro lugar do planeta, não tem nenhuma outra religião, nenhum sistema filosófico que anuncie essa nota de esperança. Porque o que o cristianismo diz? Que o Verbo é responsável pela criação desse planeta, que seria habitado pelos filhos de Adão. Planeta que seria transformado por você e por mim em campo de guerra. Planeta de injustiça, de derramamento de sangue, de maldade gratuita. Planeta de fome, de miséria, de desigualdade, de opressão. Mesmo assim, o Logos,
a palavra, o verbo, a razão universal. O Deus de Deus, o Filho de Deus, criou esse planeta para os filhos de Adão. E agora, no capítulo 14 do livro de João, ele nos é apresentado como um Deus envolvido com uma outra obra de criação para os seus próprios filhos. Ele, nesse momento, na verdade, o que o texto está querendo dizer é a seguinte coisa. Que enquanto a vida segue o seu curso nesse planeta, o Senhor Jesus está envolvido com uma obra de criação. Criando um planeta para você e eu morarmos. Ele está, nesse momento, preparando um lugar para a sua igreja. Nesse sentido, eu diria para vocês o seguinte: que loucura, que ato de insanidade um ser humano fazer pouco caso desta salvação. Pois vou preparar um lugar para vocês. Vamos parar para pensar no que aguarda os redimidos. Porque, meu Deus, é o lar, é o país, é o planeta, é o mundo que está sendo construído pelo arquiteto mais sábio. Nós estamos falando sobre um mundo, veja só, que está sendo adaptado à glória de seres redimidos e que nunca mais se afastarão de Deus, nunca mais cairão. É um mundo, portanto, adaptado para seres cuja imagem e semelhança de Deus será recobrada na extensão mais ampla que cabe aos membros da espécie humana. Um mundo, portanto, adaptado para o senso estético desses seres que finalmente passarão a se encontrar livres dos efeitos condicionantes do pecado. Um reino de amor, um reino de justiça, é o reino dos redimidos. É uma cidadania que foi conquistada ao preço do derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um lugar absolutamente glorioso, santo. Quando o apóstolo Paulo falou sobre ele, ele disse: eu vi coisas que não são dignas de ser referidas aos mortais, aos pecadores, aos filhos dos homens. E eu me lembro de ter lido um livro do grande Richard Baxter, The Saints' Everlasting Rest, o descanso eterno dos santos, no qual ele fala sobre a necessidade imperiosa de nós meditarmos no céu todos os dias. É a maior consolação que nós podemos ter nessa vida. Num dos comentários que eu li me preparando para essa pregação, o autor diz a seguinte coisa: que essa passagem, ao longo dos séculos, tem servido para a consolação do povo de Deus. Não foram poucos servos e servas de Deus que na hora da morte encontraram consolação nessa promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Vocês imaginem, portanto, o que significa a criatividade de um ser infinito, exercida em favor de pessoas que foram objeto
em tal extensão do seu amor, a ponto dele morrer por elas. Vocês imaginem o que aguarda a verdadeira igreja. Por isso que o Senhor Jesus diz: não deixem que o coração de vocês fique angustiado. A casa desse tabernáculo está se desfazendo. Todos os que se encontram aqui nessa manhã estão em processo inexorável de envelhecimento. E se você pudesse se ver tal como será daqui a 20, 30 anos, se é que você e eu teremos tanto tempo para viver, você seria movido a compaixão pela sua própria vida. Como não nos angustiarmos com a nossa finitude? Não procure a resposta no divã do psicanalista. A resposta só Jesus Cristo pode dar. Na casa do meu Pai, há espaço para todos. Se assim não fosse, se a salvação fosse uma completa impossibilidade, eu não perderia o meu tempo com vocês. Eu não vim para lhes apresentar esperanças vãs. Há um lugar de aconchego no cosmos. Um dia vocês se sentirão em casa. E olha, eu vou lhe dizer algo do ponto de vista não mais daquele menino que no final dos anos 80, por volta de 1987, veio plantar essa igreja, com a sua namorada de 14 anos. Hoje eu sou um coroa de 57. Amigo, não tente fazer desse planeta o seu lar. Esse planeta é um vale de lágrimas. E hoje, quando eu me pego com 57 anos, a impressão que eu tenho é o que me foi ensinado. Quando eu era criança e adolescente, foi um engodo. Para Gonzaguinha cantar que a vida é bonita, é bonita, é bonita, eu não dou conta de cantar essa canção, exceto à luz do Evangelho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito: vou preparar morada para vocês. Aí eu passo a entender tudo. Que esse deserto de serpentes abrasadoras pelo qual nós estamos atravessando é uma escola. Que aqui nós estamos sendo preparados para viver nesse país que Jesus está construindo para a sua igreja. E a vida só pode ser considerada como bela quando você a enxerga da perspectiva de uma biografia que você está redigindo. Caracterizada pelas oportunidades que você tem nesse mundo de servir a Jesus Cristo, de cuidar de pessoas, de manifestar a beleza de Deus, e sabedor do fato de que suas obras o acompanharão por toda a eternidade. Esse é o galardão. Adão caiu num jardim. E no inferno, no deserto desse mundo,
Nós somos chamados para andar pela fé, servir o próximo, amar a Deus e entrar nesse reino com essa biografia escrita como resposta da nossa compreensão do amor de Deus. Por isso eu diria para você a seguinte coisa: apareceu oportunidade na sua igreja de trabalho, trabalhe. Cruzou sua vida alguém que carece de ser objeto da solidariedade humana, sirva esse alguém. Você tem algum ente querido idoso para cuidar? Cuide desse ente querido idoso. Você tem alguém para perdoar? Perdoe. Que a glória consistirá em naquele dia o Pai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, porque para o Evangelho, até mesmo um copo de água fria, oferecido a um discípulo de Cristo, entrará para a memória do Criador, que ama ser cultuado por nós, por meio do exercício da solidariedade, do serviço obediente, das ações de graças que extrapolam as quatro paredes de um templo e que se manifestam no ambiente de trabalho, no seu quarto, ou nos momentos em que você se senta à mesa com alguém para discutir sobre os destinos do seu país. Fora isso, me permita dizer, a vida não é bonita. Não vejo beleza alguma, exceto à luz de uma passagem como essa. Que o coração de vocês não fique angustiado. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E o último versículo da manhã. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, o que estaria para acontecer dentro de alguns poucos dias, quando ele ressuscitasse e fosse assunto aos céus, e quando eu for e preparar um lugar para você, vejam, isso está em curso nesse momento. Nesse exato momento, Jesus Cristo, o mesmo verbo que foi usado para a formação desse planeta, esse mesmo verbo está em atividade em algum lugar do cosmos, preparando um país, um lar, uma casa para a sua igreja. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. É impressionante, é tudo superlativo. É tudo por demais glorioso. Quando eu for e preparar um lugar, quando essa obra tiver sido feita, quando este mundo estiver em condição de receber os seres que eu mais amo no universo, eu voltarei para este planeta que vocês destruíram e os receberei para mim mesmo. Porque a maravilha desse país não são as casas onde vocês habitarão, mas a companhia do Verbo, da luz do mundo, da palavra de Deus. Ali os seus problemas filosóficos estarão resolvidos. Continuarão a viver num mundo marcado pela presença de muita curiosidade. Perguntas sem respostas continuarão. Porque por toda a eternidade vocês se relacionarão com um ser infinito. Mas será retirado definitivamente o elemento, o espinho da angústia.
da dúvida, da incredulidade, porque tudo será luz. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Então, é claro, o texto está dizendo que Jesus Cristo vai voltar. Eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Ele retorna, pega a sua igreja e a introduz nesse mundo novo. E eu os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. O mais complicado de entender nessa passagem é a obsessão que o infinitamente superior tem em conviver com o inferior. E o inferior que é mau, que peca. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o amor que Ele tem pela sua igreja é tamanho que decretou que por toda eternidade a igreja vai viver na sua companhia. Para que onde eu estou, vocês estejam também. O que o texto está dizendo, portanto, é a seguinte coisa. Que Deus decretou atrelar a felicidade dele à felicidade da sua igreja. Agora, note bem, é diferente daquele movimento que nós fazemos quando levamos alguém para o altar. Subimos, na maioria das vezes, o altar pensando em ser felizes. Aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Aqui nós estamos falando de um ser transbordante de felicidade. De um ser que não precisava criar para amar e ser amado. E que decreta criar seres à sua imagem e semelhança e não dar descanso a si mesmo enquanto não vir esses seres introduzidos nesse mundo, gozando eternamente da sua companhia. Bom, faço uma pergunta para vocês. Se isso não é verdade, me apresente uma alternativa. Se isso não é verdade, por favor, compartilhe comigo qual é a sua esperança, que eu gostaria de conhecer o que você está esperando da vida. Me diga, o que você está esperando? Me lembro de 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu chegar num culto como esse e dizer, eu vou fazer o seu enterro. E eu fiz enterro de dezenas de membros dessa igreja. Pessoas que ouviram essa mesma declaração, e pode ser que eu tenha aqui, nessa manhã, pessoas cuja cerimônia fúnebre será oficiada por mim. Porque a vida é dura, curta e incerta. E vocês me permitam, por favor, eu tenho que usar dessa franqueza. Porque a gente ouve a leitura desses 3 versículos e julgamos que isso aí é a história da carochinha. Mas, amigo, é a única coisa que oferece sentido. Se nós retirarmos essa esperança, não sobra absolutamente nada. Você espreme a vida, não sai nada, 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 nada. É como se você se deparasse com um muro de aço, uma coisa imensa, gigantesca, intransponível, diante da qual você bate, mas você não tem como fazer oposição a ela, não tem como transpô-la. Barreira, portanto, intransponível. Aí vem o Evangelho e abre uma brecha nesse mundo de desesperança. E vem Jesus Cristo com o seu Evangelho dizendo, crê em Deus, mas creio no meu Evangelho. Porque a natureza, o Rio de Janeiro não falam sobre céu, não falam sobre perdão de pecados, não falam sobre eternidade, não basta crer em Deus, vocês têm que crer no Evangelho.
E é o evangelho que fala sobre essa morada, é o evangelho que fala sobre esse país, é o evangelho que fala sobre essa ampla provisão de redenção. Muitas moradas, bilhões de moradas para bilhões de redimidos. Amigo, não negligencie esta salvação. Se há raiz de amargura no seu coração, se há incredulidade, se você está em pecado deliberado, brincando com esse reino, arrependa-te hoje em nome de Jesus. Como poderemos escapar se negligenciarmos tão gloriosa provisão? É Ele estendendo a mão para os rebeldes e dizendo: deponha suas armas, que eu quero perdoá-los e torná-los meus filhos. Introduzi-los num reino onde a morte não entrará, onde a glória de Deus a todos cobrirá. Vocês finalmente se sentirão num lar, no universo que amedronta. Vamos nos colocar de pé? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quanta ternura. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Meu Deus. O que está subentendido? Porque eu não abro mão da sua companhia. Vamos orar? Talvez você seja membro dessa igreja e ainda não nasceu de novo. Você frequenta essa igreja, mas não teve uma experiência de redenção. Ou esteja vindo de uma outra igreja, teve encontro com instituição religiosa, mas ainda não é crente. O que foi dito nessa manhã o comove? Essa é a sua esperança? Você administra esta salvação com temor e tremor? Você acredita que Deus seria justo em não lhe dar acesso a esse reino? E que você entrará nele por ele ser misericordioso? Talvez você esteja pensando, pastor, prega o evangelho, mas não seja tão apelativo como o senhor foi nessa manhã. Parte da sua mensagem soou a manipulação. Mas, amigo, considere comigo, eu entendo sua preocupação. E nós, pastores, costumamos cair nesse erro. Mas lembre-se de Jesus Cristo, dizendo para um homem que o havia procurado para que Jesus fosse juiz entre ele e o seu irmão, em razão de uma herança. Ao que o Senhor Jesus virou-se para ele e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Estamos todos diante de um abismo.
Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Não temos o controle da vida. Mas em meio a um mundo de insegurança, o Senhor Jesus diz para você e para mim: não se angustie o seu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Confie em mim. Se você crer nas minhas palavras, a angústia não encontrará espaço no seu coração. A Bíblia diz que para entrar nesse reino, você precisa ter o seu passaporte carimbado. Isso não depende dos seus méritos, dos seus dízimos, das suas orações, das suas esmolas. Para o cristianismo, você e eu somos rebeldes precisando depor as armas. Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, permita-me entrar no teu reino, permita-me ter essa esperança, permita-me ter o selo do teu Espírito que me assegura da minha participação nas promessas da tua graça. Será que não é esse o momento de você entregar a vida a Jesus? Faça um apelo a você, não precisa levantar as mãos, nem vir aqui à frente. Entregue sua vida a Cristo. Reconcilie-se com Deus. Não se dê por seguro por você conhecer teologia. Não se dê por seguro pelos seus pais terem orado por você ter sido batizado. Não se dê por seguro por você ser casto, pagar os seus impostos. É graça. Não há salvação sem arrependimento e fé. Deus o chama hoje para você entregar sua vida a Jesus Cristo. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, estou perguntando se você é crente. Estou perguntando se esta salvação é levada a sério por você. Pai Santo, te agradecemos pela tua verdade. Porque é tão santa, é tão gloriosa. Está de tal modo além do que nós seres humanos fomos capazes de conceber, que a nossa tentação é dizer: isso é muito bom para ser verdade. Nós te agradecemos por esta obra que o Senhor está fazendo nesse planeta. E essa obra que o Senhor está fazendo nesse outro planeta, nesse outro lugar, nessa outra dimensão, nessa outra realidade. Te agradecemos pelo que está em curso. A criação de um mundo para os redimidos. Nós pedimos a Ti que Tu nos permitas provar do antigozo do céu e viver como se nós tivéssemos ido até esse país, contemplado sua glória e voltado para esse planeta a fim de vivermos como ressurretos dentre os mortos. Senhor amado, nessa manhã nós pedimos que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, abra o entendimento dos que ainda não se converteram. Que essa manhã seja manhã de novo nascimento, de perdão de pecados, de regeneração, Senhor, de selagem do Espírito Santo. Senhor amado, nós rogamos a Ti que sejamos igreja boquiaberta, igreja em estado de perplexidade e encanto diante de tão gloriosa salvação. Se assim não fosse, eu lhes teria dito: não estou brincando com o meu povo.
Minhas palavras são justas e verdadeiras. E a vocês comunico o que o Pai decretou que lhes comunicasse. Que é meu desejo viver para sempre na companhia do meu povo. Senhor, viver com a Bíblia na mão já é glorioso. O que será viver na companhia do Verbo? Pai Santo, não permita que banalizemos jamais tão gloriosa salvação. E que teu amor, Senhor, consuma toda a escória do pecado dentro de nós, Senhor. Que o nosso coração seja tornado doce e puro. E conceda graça para que esta igreja seja uma igreja de convertidos, que anuncie o mundo o Evangelho, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós desde agora e para todo sempre. Amém.